Olá, seja muito bem-vindo ao segundo vídeo da nossa série do estudo As Mulheres na História da Igreja. Eu me chamo Nané e estou ministrando esse estudo, que é uma série de 4 vídeos em que nós estamos estudando 4 mulheres da história da salvação, mulheres que marcaram a história da salvação. No primeiro vídeo, nós mostramos a história surpreendente de Sara. E neste vídeo, nós vamos falar sobre uma mulher que também é marcada como sinônimo de obediência, como sinônimo de caridade, como sinônimo de amor. Essa mulher, ela tem um livro próprio dentro da Bíblia e o nome dela é Ruth. Ruth é uma mulher que também pertence ao tempo da promessa, um tempo profético, como nós explicamos no vídeo passado. E o interessante desse livro, Ruth, ela tem um livro próprio dentro da Bíblia. E o interessante desse livro é que ele é um livro voltado, com os olhos todo voltado para 2 mulheres. Para as mulheres dessa história que nós vamos meditar neste vídeo. Ruth e sua sogra Noemi. Então vamos entender um pouco mais dessa história para a gente entender aquilo que Deus quer falar com a gente através da história de Ruth. Ruth, ela era uma moabita. Noemi é sogra de Ruth, a gente vai entender melhor essa história. Então, ela tinha o seu esposo, os seus filhos, e eles eram de Belém. Eles moravam em Belém. Só que naquela época, teve uma grande fome naquela região e eles tiveram então que sair da sua terra, e eles decidiram ir para a terra de Moabe com a esperança então de lá encontrar um local melhor para eles viverem, para eles se sustentarem e terem uma melhor condição de vida. Então sai Noemi, o seu esposo, os seus 2 filhos para a terra de Moabe. Chegando para a terra de Moabe, os filhos de Noemi, eles encontram 2 mulheres moabitas, Ruth e Orfa. E eles se casam com elas. Então, Malom se casa com Ruth. Malom, filho de Noemi, se casa com Ruth. E Quilion, também filho de Noemi, se casa com uma mulher chamada Orfa. Ambas moabitas. Um destaque aqui era que a terra de Moabe, as pessoas que ali viviam, eles eram pagãos, adoravam a deuses estranhos. Já Noemi e sua família acreditavam no Senhor. Eram judeus que se prepararam, que viviam em uma terra que acreditava no Senhor. Então, naquele momento, eles se casam com aquelas moças e eles vivem ali naquela terra por mais alguns anos. Mas chega um momento em que tanto o esposo de Noemi e um tempo depois, os 2 filhos de Noemi, eles morrem. E a história do livro de Ruth, então, começa justamente contando a história dessas 3 viúvas, Noemi, Ruth e Orfa. Naquele momento, as 3 viúvas, naquela época, ser viúva era muito difícil você conseguir sustento, era muito difícil você ser aceita, os olhares e a forma como tratavam as viúvas naquela época era bem difícil. E naquele momento, então, aquelas 3 mulheres se encaram ali enquanto viúvas numa terra estrangeira para Noemi, numa terra onde as pessoas não adoravam o mesmo Deus que ela. Então Noemi, ela decide retornar para a sua terra natal, ela decide retornar para Belém. Naquele momento ela olha para suas 2 noras e diz: olha, se vocês quiserem ficar aqui com as suas famílias, tudo bem, porque aqui é a vida de vocês, é a terra de vocês, mas eu estou retornando para Belém, porque aqui eu já não tenho mais sentido de ficar, essas pessoas já não adoram o meu Deus. E lá em Belém, naquele momento já estava com uma condição de vida mais fácil. E aqui nesse momento, queridos, que Ruth vai começar a nos dar um grande testemunho de uma grande mulher que também serve para os nossos dias de hoje. Nesse momento, Ruth, ela olha para sua sogra e ela diz: eu vou com você. Aonde você for, eu estarei com você. A palavra lá em Ruth, capítulo 1, versículo 16, vai dizer justamente isso. Ela diz assim para sua sogra Noemi: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu.
e aonde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Aqui eu quero fazer alguns destaques sobre essa situação. A primeira delas é que olha quem foi uma grande inspiração de fé para Ruth, a sua sogra Noemi. Muitas vezes a gente não imagina quem vai ser um líder de fé para nós, uma pessoa que nos ensina, uma pessoa que nos mostra o caminho, mas uma pessoa que Deus escolhe para falar conosco. Muitas vezes a gente não sabe quem vai ser essa pessoa, talvez é uma pessoa mais improvável possível, aquela que Deus tem utilizado para falar com você, para te fazer uma mulher melhor. Na vida de Ruth foi a sua sogra Noemi. E o mais interessante, queridos, é que Ruth, ela era pagã, ela vivia numa terra de paganismo, era aquilo que ela sabia fazer, mas foi por meio do testemunho da família de Noemi que Ruth se converte e começa a adorar ao único Deus. Eu quero te perguntar aqui, qual tem sido o testemunho de fé que você tem dado enquanto mulher? Qual tem sido o testemunho de fé que talvez a tua família tem dado? Será que as pessoas que passam por você, qual é o rastro que você tem deixado na vida delas? As pessoas, quando passam pela tua vida, elas têm saído acreditando e adorando ao único Deus, ou quando elas passam pela tua vida, elas ainda continuam no paganismo? Será que eu e você temos sido Noemi na vida de outras mulheres? Será que eu e você e as nossas famílias têm sido como a família de Noemi, que fez com que Ruth se convertesse, acreditasse no único Deus? E mais um destaque aqui, Ruth, ela decidiu ficar com a sua sogra Noemi, mas Orfa não. Orfa, ela decidiu ficar na sua terra natal, ou seja, ela decidiu ficar no paganismo. Diante dessa situação, também quero te perguntar, quem tem sido nós? Será que nós temos sido Ruth ou nós temos sido Orfa? Diante da dificuldade, diante das situações que a vida nos impõe, nós temos escolhido nos manter em adoração ao verdadeiro Deus? Ou nós temos retornado talvez para uma vida de erros, para uma vida antiga, para coisas que a gente já tinha até abandonado e acabamos por retornar? Quem temos sido nós diante da dificuldade? E eu vou dizer para você, a dificuldade que aquelas mulheres estavam passando não era pouca. Além de terem perdido todos os homens da casa, estavam ali viúvas, Noemi numa terra estrangeira. Para Ruth, você concorda comigo? Aquela terra também já não era mais a terra dela. E aqui eu quero te fazer um outro adendo. Esta terra, minhas irmãs, também não pode ser a nossa terra. Nós temos que olhar para o alto, olhar para as coisas do alto, para a salvação que o Senhor tem para as nossas vidas e desejar, assim como Noemi desejou voltar para a casa do Pai, nós também desejarmos, junto com essas pessoas que têm sido profetisas e profetas da nossa vida, estar sempre juntos do Senhor. E elas tiveram que abandonar a Orfa. Elas abandonam Orfa. Orfa fica ali na terra de Moabe, porque ela desejou então viver aquela vida antiga, e elas seguem os passos do Senhor. Talvez nós também temos que abandonar coisas da nossa vida. Talvez até pessoas que não nos têm levado para a terra do Senhor. Mas eis a sabedoria de Ruth. Ela soube olhar para sua sogra e enxergar ali, talvez naquela pessoa improvável, uma pessoa da família ali, né? Sogra, a gente brinca muitas vezes da personalidade das sogras com as mulheres, mas ela enxergou naquela mulher uma liderança de fé para a vida dela e a seguiu. Então elas retornam para Belém, e quando elas chegam em Belém, Ruth é uma mulher muito digna, muito trabalhadora. Noemi já tinha uma idade mais avançada e ela fala para ela: não, eu vou trabalhar, eu vou sustentar, eu vou atrás de um sustento para nossa casa. Então Ruth, ela busca trabalhar nas lavouras, e aqui acontece algo extremamente importante no livro de Ruth, um livro tão pequeno, mas tão simbólico e cheio de detalhes para nós enquanto mulheres. Olha o que acontece na vida de Ruth. Ruth, então, ela tinha sido casada uma vez e estava viúva. Quando ela chega na terra de Belém, existia, na época, um direito chamado direito de resgate. O que é esse direito de resgate, que é muito falado aqui no livro de Ruth? Um parente
próximo daquela mulher que estava naquela situação de viuvez, ele tinha o direito de então cuidar daquela mulher, o dever também de cuidar daquela mulher, né? E ela encontra então nas terras onde ela estava trabalhando Boaz. Boaz era um parente próximo dela. Ela encontra aquele homem. Na verdade, Noemi, olha como é importante. Olha como é importante termos perto de nós mulheres que nos levam para perto do Senhor. Mulheres que são abertas à vontade de Deus para também nos instruírem no caminho do Senhor. Olha como é importante ter essas referências próximas de nós. Ela tinha Noemi, e Noemi fica sabendo de Boaz e fala: olha, aquele homem, ele é seu parente, ele tem direito de resgate sobre a tua vida. O que seria isso? Seria um novo casamento para Ruth. Ruth não sabia disso, não tinha conhecimento, mas Noemi, como uma boa profetisa na vida de Ruth, como uma boa líder de fé para Ruth, ela fala: aquele homem tem direito de resgate e você vai fazer desse jeito. No livro de Ruth é muito interessante, conta certinho Noemi explicando como que Ruth deveria fazer: chegar na casa de Boaz, ficar aos pés dele, cobrir os seus pés, deixar primeiro com que ele se alimentasse, depois fazer tudo isso, enfim. E Ruth, então, tendo essa grande líder de fé ao seu lado, uma mulher que a edificava, ela fez exatamente como Noemi tinha dito para ela fazer. Boaz então encontra Ruth, ele fala que vai procurar algum parente, se não tem algum outro parente mais próximo do que ele. Ele percebe que na verdade não tinha nenhum parente mais próximo que ele, que era ele mesmo que deveria então fazer esse resgate a Ruth. E é assim que acontece. Minhas irmãs, a figura de Boaz aqui no livro de Ruth é a figura de um salvador. Boaz, que tinha direito de resgate, ele tinha o direito, a oportunidade, o dever, né, de ali salvar a vida de Ruth. Eu quero dizer para você que no livro de Ruth a figura de Boaz é uma prefiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é aquele que deseja resgatar a nossa vida. É aquele que deseja salvar a nossa vida. O interessante é que no livro de Ruth, ali no final, Boaz vai dizer para ela que, independente do que aconteça, ele iria salvar, resgatar e cuidar de Ruth. Deus está falando a mesma coisa para você hoje. Ele está olhando para você diante das tuas dificuldades. Eu não sei qual é a viuvez da tua vida, o que você perdeu pelo caminho. Eu não sei o que aconteceu na tua vida. Eu sei que hoje, assim como Boaz olhou para Ruth e falou: eu vou te resgatar, como uma prefiguração de Jesus, o próprio Deus está olhando para mim e para você e dizendo: eu vou te resgatar. Não importa o que aconteça, o tempo que passe, o que for preciso, eu vou cuidar de você. Talvez você tenha se sentido muito sozinha. Talvez você olhe ao teu redor e já não enxergue ninguém para te acompanhar na fé, para cuidar de você, para estar ali te resgatando. Mas existe um Deus que não mede esforços para resgatar a tua vida. Que da vida de Ruth nós possamos retirar estas grandes virtudes de uma mulher temente a Deus, de uma mulher corajosa, leal, de uma mulher trabalhadora, de uma mulher que se entregou ao resgate de Jesus. E aí, quais as virtudes de Ruth você quer levar para a tua vida hoje? Que Deus te abençoe e te espero no próximo vídeo da nossa série As Mulheres na História da Igreja.